Então, pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui a primeira edição do nosso The Coffee Cast, o primeiro podcast dentro de uma cafeteria. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Cláudio. E o Caio, nosso pessoal de marketing aqui. Então, estamos iniciando aqui um podcast totalmente voltado para o empreendedorismo, com pessoas com histórias de vidas que vão nos inspirar no dia a dia. E hoje, para abrir com chave de ouro, temos o nosso convidado, Patrick Padilha, né? Mas que ninguém sabe, o Edson Taborda, e ele vai contar um pouquinho para nós sobre quem é o Edson Taborda. Já que todos conhecem o Patrick Padilha, a gente vai explorar um pouquinho aqui sobre o Edson Taborda. Edson, boa noite, ou Patrick, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, The Coffee Cast. Foi um prazer aqui, né? O seu aceite em participar da nossa primeira edição, a gente fica imensamente grato. E a gente quer saber aí um pouquinho, né? Quem é o Patrick Padilha. Poucos conhecem o Edson Taborda, então a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? O que você aí, a gente tem desenvolvido das pessoas que estão participando do podcast e a sua história que você tem para trazer para nós aí, que é uma história bonita, né? De trajetória. Pessoas, né? Com certeza. Com certeza. Isso aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cláudio. Boa noite às pessoas que nos acompanham, né? Primeiramente, quero agradecer e parabenizar por esse projeto bem bacana. Tenho certeza que vai ser um sucesso e me sinto honrado, né? Em ser o primeiro aí participante desse projeto que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso e me sinto honrado em participar. Como eu falo, né? O Edson Taborda, até brinco. Quando é para coisas ruins, foi o Edson Taborda que fez. Agora, quando são coisas boas, é o Patrick Padilha. Certo. Poucas pessoas mesmo me conhecem como Edson Patrick Taborda Padilha, né? Nome extenso, mais conhecido como Patrick Padilha. Sou natural de Contenda, empresário. Estamos aí, né, para bater um bate-papo com vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, muitas histórias para contar. Estamos aí abertos para responder qualquer tipo de pergunta. Com certeza, Patrick. Então, assim, até o pessoal fala, né, mas quem vai estrear? Vai ser o Patrick de Contenda, o Patrick do Complexo Esportivo. Aí, às vezes, a gente pergunta ali, mas é o Edson. Mas quem é Edson? Né? Então, fica aquele impasse ali, não, é o Patrick lá do Complexo de Contenda. Então, assim, Patrick, hoje, vamos lá, você é natural de Contenda mesmo, criado, nascido, não, começou em Contenda, como? Conta um pouquinho para nós aí sobre esse início seu aí. Isso mesmo, Rodrigo, eu sou nascido e criado em Contenda, né, tenho 33 anos, então há 33 anos resido na cidade. É até engraçado, né, você falou do Complexo, é um outro codinome que eu tenho também. Você conhece também como Patrick Esportes. Às vezes as pessoas chegam para mim, você que é o Patrick Esportes? Então, como está vinculado ao nosso complexo esportivo, se chama Patrick Sports, então as pessoas também me chamam lá de Patrick Sports. Estamos ali na cidade, né? Agora, nos últimos 4 anos, fizemos um investimento na cidade, até, por sinal, o maior investimento na história da cidade no quesito de infraestrutura voltado a empreendedorismo de área esportiva e também entretenimento. Então, a gente fez ali, conciliou, né, gastronomia, esportes, cultura, tudo reunidos em um único lugar, né? Então, um projeto bem bacana que a gente está desenvolvendo. Precisa, né? Você falou ali que reside 33 anos, desde que Contenda ali era só uma estrada e 2 lados, né? Isso mesmo. Então, assim, como que foi esse início desde lá atrás, Contenda? Sua família já tinha negócios? Qual era a atividade da sua família? O que fez o Patrick ser o Patrick de hoje? Uhum. Desde o meu avô, né, do lado paterno. Meu avô do lado paterno tinha ali mercearia na cidade, ali no bairro mesmo. Meu pai trabalhou de autônomo em vários sentidos, desde a área de agricultura. Então, várias maneiras, né? Eu fui o único dali da minha família voltado à área do esporte. Então, pratiquei esporte desde pequeno, joguei futebol, depois fui secretário de esportes da cidade. E nesses últimos 4 anos a gente teve a ideia de trazer algo diferente para a cidade, fazer algo, né, que nunca ninguém tinha feito ainda, num sentido assim de explorar não só a parte... Totalmente um risco, né? Quando a gente fala de Contenda, né? Hoje a gente fala de Contenda, mas Contenda é lá o interior, né? Então o pessoal tem essa visão de Contenda, interior. Quando você fala que teve um investimento e fez todo, né, uma estrutura, um complexo, e você já passou por diversos setores de Contenda, a gente poderia falar assim, não, o Patrick, ele é doido, né, teoricamente. Mas como foi essa criação dessa ideia, esse ponto de decisão para você, não, vou investir em Contenda? As pessoas sempre falam, né, Contenda um dia vai crescer, um dia vai desenvolver, né? A gente teve a ideia de contribuir com ela já no início para ajudar a cidade a desenvolver e crescer, né? Não esperar ela crescer para que a gente investisse nela.
Então a gente, um pouquinho de loucura, né? Tem que ter também, né? A gente que trabalha na área de empreendedorismo, empreender no Brasil não é fácil, mas a gente, né, tem esse grauzinho de loucura. Mesmo aqui, né? Nós sabemos, nós somos, como eu tinha dito anteriormente, nós somos o primeiro café dentro de um tubo de ônibus. Né, existe toda uma burocracia, toda uma papelada, e assim, também tivemos, né, as delimitações, e o pessoal, você é louco, né, tem que ter um pouco de loucura. Né, então, assim, é um risco que muita gente falou para nós, mas Araucária é tradicional, né, essa ideia aí não vai pegar por causa do tradicionalismo, e nós viemos tentar quebrar isso e pregar um conceito. Eu acredito que para você ali em Contenda também deve ter sido um desafio isso. Sim, com certeza. E tem uma frase, né, que ilustra bem isso, que fala assim, né, que o louco, ele é louco até que dê certo o negócio. Exatamente. A partir do momento que dá certo, aí ele se torna gênio, né? Então, e a gente tem um diferencial lá, nosso, que isso foi chamado muito loucura no início. A gente tem uma quadra de futebol, restaurante, piscina, várias coisas lá. E a gente optou por não vender bebida alcoólica. E quando você pensa uma quadra de futebol sem vender bebida alcoólica, aí sim é tido como loucura, né? Remete a canja, né? Locação ali e tal. Até por sinal, é a única quadra comercial do Brasil a não comercializar bebida alcoólica. Então é um dado bem interessante, eu sempre gosto muito de pontuar isso, porque é algo que a gente estabeleceu que não iria vender bebida alcoólica. A gente foca muito em famílias, o ambiente familiar, né? Então, com crianças. Então a gente optou por isso. Também a cultura de Contenda tradicional ali, né? Que é um povo, um pessoal ali que já é mais, né, antigo dentro da cidade, então é bem interessante essa ideia de que você preserva teoricamente ali a família dentro do seu complexo, né? É uma ideia arriscada, mas que deu certo. Sim. A gente também atingiu, né? Claro, tem essa questão de uma decisão de não vender bebida alcoólica e também atingir um público, né? Nem sempre tentou ir na contramão, né? Se todo mundo oferece, todo mundo está oferecendo bebida alcoólica, tem um público que quer um ambiente sem bebida alcoólica. Então a gente partiu na contramão e conseguiu pegar uma grande faixa de pessoas ali. Então foi algo como também, posso falar assim, posso explicar para vocês, algo de coração, assim, de não vender bebida alcoólica, mas também foi uma sacada de ir contramão da... Bem bacana, bem na contramão mesmo, porque hoje o brasileiro é o futebolzinho e a cervejinha depois, né? Então você foi totalmente ao contrário. Principalmente quando a gente fala de um complexo esportivo por inteiro, né? Exatamente. Então, mas assim, nós chegamos lá no complexo esportivo, a ideia comercial, mas eu quero saber do Patrick. Desde pequeno, Patrick, o que te motivou a ir para a área dos esportes? Como você chegou assim, com a sua trajetória inicial? Lá o Patrick, 16 anos, 15 anos, qual foi a ideia, a decisão que você tomou para que você chegasse nesse caminho? Eu comecei aos 8 anos de idade a atuar jogando futebol, jogava em Curitiba, comecei nas escolinhas do Atlético Paranaense, e daí fui indo, né? Daí teve um tempo que eles fizeram uma seleção das escolas, formou uma espécie de uma base, né? E eu participei de todas as seletivas, e fiquei até os 16 anos, né? Então, até os 16 anos atuei ali jogando, como basicamente, mais preciso, 63% de todos os meninos que nascem no Brasil sonhou em ser jogador. Patrick. Não cheguei a ser profissional, foi na categoria de base, né? Mas como, né, 63% de todos os meninos que nascem no Brasil sonham em ser jogador de futebol, também tentei essa carreira. Você estava no percentual. Isso, e aos 16 anos eu, né, já percebi que até daria para ser, mas não de um clube de nível, né? Então, optei de continuar na área, né? Fui fazer faculdade, me formei em Educação Física na Universidade Positivo. Aí continuei trabalhando, né, nessa área do futebol. E daí você fez formação mesmo na área de educação física? Minha primeira graduação é na área de Educação Física, né? Me formei na área de Educação Física e atuei como professor de futebol. Certo. E aí fui em várias maneiras diferentes ali dentro da área esportiva mesmo. E você chegou a entrar na Secretaria de Esportes de Contenda após sua formação? Após a minha formação. Até um dado, né? Fui o secretário de esportes mais novo, mais jovem da história de Contenda. Com 23 para 24 anos assumi como secretário de esportes. Legal. A gente fez um trabalho bem bacana, deixou um legado bacana. Foi até hoje, é o número maior de projetos que teve em toda a história de Contenda. Foi durante essa gestão, a gente tinha mais de 20 projetos, atendia mais de 1.300 crianças de forma gratuita, uniforme, agasalho, competição, então foi um trabalho bem legal. Sempre precisa desse apoio, né? Hoje a gente acompanha ali a prefeitura e tal, a gente vê a dificuldade também que a prefeitura tem, né? Porque ainda assim, querendo ou não, torna-se uma distância de Contenda dos outros municípios
e o pessoal acaba que evitando, né? Sim. Esse trajeto, seja de região metropolitana, seja de Curitiba, até Contenda. Então, assim, é bem legal esse apoio que existe dentro do próprio município. Sim. Né? Principalmente quando a gente fala de jovens e crianças, que nem você está citando, né? Eu também, desde de criança ali, a gente tinha o quê? A gente tinha as quadras de esporte para jogar futebol, o Júnior aqui também, né? Sim. Nós criamos juntos jogando bola também, participamos ali das escolinhas do Atlético em Curitiba. Então, assim, isso para nós, ele remete à infância. Né? Ele remete à infância e um cuidado que se tinha. Hoje nós não temos nem a noção de como está assim, a parte de educação esportiva hoje, né? Tivemos visita aqui de Secretaria da Cultura, então a gente vê que o pessoal está buscando mais, mas esse cuidado que você teve, que você, né, deixou ali para a Contenda, isso é bem importante para nós, né? Demonstrar isso. Sim. E daí, após a secretaria, o que te fez sair da secretaria e tomar essa atitude? Você também foi para a política, né? Sim, é isso mais recente, né? Uhum. E até, né, aproveitando o Foi gancho... 2017 ali, ano 2017 aproximadamente, né? A eleição? Isso. Foi ano passado. Você foi do ano passado. Isso, ano passado. E até aproveitando um gancho, né, que você falou, eu sempre costumo falar, Rodrigo, que o esporte ele nunca é um gasto numa cidade. O esporte ele é investimento. Sim, com certeza. Quando você investe no esporte, eu sempre falo, esse valor triplica, né? R$1 investido no esporte, automaticamente é R$1 investido na saúde, né? São crianças menos sedentárias futuramente, né? Mais ativas no esporte. É R$1 investido também na segurança, que você tira a criança, né, da rua, da criminalidade, então você consegue segurar. É uma somatória de fatores ali, né? Perfeito. Que contribui para o município. Com certeza. E também na educação, né? O esporte, ele com certeza já foi comprovado, ele educa, né? Devido às disciplinas, às regras, seja qual esporte for, seja futebol, vôlei, lutas, ele também educa. Então, R$1 investido no esporte não gasto, ele triplica. Então, todos os municípios, né? A gente sabe que é difícil, né, para os municípios, desde pequenos, portes maiores, mas o dinheiro investido na saúde, na questão do esporte, ele é um dinheiro muito bem investido e com certeza ele vai trazer... E começar de nós, né? Na infância ali, a mãe não se preocupava, ela já sabia onde estava. Eu vou no campo, eu vou na quadra que eu vou achar ele lá. A gente não tinha hoje aí, o pessoal, crianças desaparecem, crianças na rua, né? Hoje sem uma finalidade, né? Sim. Que nem antigamente. Antigamente as crianças eram acolhidas nas quadras, tinha os projetos sociais, escolinha de manhã cedo, escolinha à tarde, assim como outros projetos também, né? Que as prefeituras, de modo geral, faziam. E isso é muito importante para as crianças. Hoje, talvez, assim, tenha isso defasado um pouco, não é como o aconchego que tinha antigamente, né? Sim. E hoje você, além de você fazer isso com o seu tempo na Secretaria de Esportes, você voltou com o seu complexo novamente fazer isso, né? Isso mesmo. De que forma você está fazendo esse tratamento com as crianças no seu complexo? Qual é a finalidade do complexo hoje? Explica para nós um pouquinho, Patrick. Quando eu saí na área de esportes, que eu era secretário de esportes, eu sentei com meu pai, com a família, né? E a gente teve a ideia de empreender. Né? A gente queria empreender. E na conversa que a gente teve com a família, eu falei, olha, o que eu sei fazer na área de esporte, né? O esporte já tem um know-how referente a isso, né? Então já tem uma bagagem, então um nome também, já tinha construído um nome referente à área de esporte. Falei, vamos fazer uma quadra. Então nossa ideia inicial era montar uma quadra de futebol, né? Na qual eu pudesse ali continuar com meus projetos de futebol e também locação de horários. Só que foi um momento bem delicado, que foi bem na pandemia. Então a gente começou a construir na pandemia. E até a gente foi bem na contramão, né? Porque enquanto infelizmente, né, muitos comércios estavam fechando as portas, isso no mundo todo, né? Devido a uma pandemia que assolou toda uma nação e no mundo todo, né? A gente estava indo na contramão e abrindo as portas, né? Então foi algo bem desafiador. Até eu sempre costumo falar, né? A gente estava no mar do empreendedorismo. Cabia a nós, né? Se ia velejar nesse mar, aprender ou deixar a tempestade passar. A gente quis velejar nesse mar, aprender com as dificuldades, abriu ali, né? E até foi interessante porque a pandemia, ela serviu, a ideia inicial era fazer a quadra e um lugarzinho para vender uma coxinha, um negócio ali. Mas como ficou por muito tempo parado devido aos decretos, se não liberava, a gente foi aumentando. Nisso a gente construiu uma piscina, né? Semi-olímpica, aquecida, construiu um restaurante de um porte muito bacana. Então foi abrindo outros espaços, né? Como não tinha liberação para abrir, a gente foi abrindo nesse momento. O restaurante aqui tá muito bem. Antes da gente começar a gravação, ele estava ali, acabou isso, faz isso, ele já estava aqui. Então assim, né? Graças a Deus,
você comentou conosco ali, a parte gastronômica também está indo muito bem, Sim. né? Totalmente ao contrário do que você tinha ali, eu sou da área dos esportes, Isso mesmo. mas eu também estou na área gastronômica, né? Contar um pouquinho das dificuldades. Então, assim, foi uma decisão enorme que ele teve que tomar ali, pandemia. Uma quadra de futebol, que né, na época da pandemia não poderia ter agrupamento de pessoas. Então, assim, com certeza a cabeça a 1000 por hora. Já era uma ideia totalmente arriscada. Né? O investimento. E fica a dica, né, Rodrigo? O pessoal, tipo, não esperar o momento certo, a hora certa. Nunca vai ter o momento certo. Não vai ter o momento certo. O momento quem constrói é você. Então, você que faz o momento. Então, mas assim, conta pra mim, a cabeça como é que tava ali? De estar investindo, a pandemia em cima, em alta, e você com o projeto meio que parado. Como é que tava a cabeça, assim, o emocional? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, às vezes até me chama um pouco de louco. E eu falo que não é loucura, é muita fé. Eu sou uma pessoa baseada muita em fé. Isso é e importante. Eu tinha muita certeza que daria certo, né? Eu tinha ali meus princípios e propósitos, e eu sabia já que todo momento aquilo que a gente estava fazendo tinha um propósito. Então a gente tinha o propósito de desenvolver a cidade, gerar empregos, e fazer daquele lugar um lugar onde as pessoas entrassem tristes e saíssem felizes. E quem entrasse feliz lá saía mais feliz ainda. Então a gente já tinha esse propósito muito forte. E eu nunca tive medo. É engraçado porque muitas pessoas, amigos, né? Patrick, vocês são loucos. Investir esse valor em contenda, tal. E eu nunca tive essa ideia, nunca. Aí eu até brincava, falei, cara, você está investindo quanto? Não tem investido nada. Eu falei, cara, você está com mais medo do que nós estamos investindo? Eu falei, não tem sentido. E também é claro, né, que algumas críticas, né, disfarçadas que tem pessoas que, isso daí se eu fosse no teu lugar eu faria isso e tal. Mas assim, eu falo que o que é de cada um, né, tudo tem um propósito, Deus também, acredito muito em Deus e Deus ele tem um propósito para cada um. Com certeza. E ali a gente fez um propósito, tem um propósito muito forte, né, que é de abençoar famílias, que as famílias saiam felizes. Eu falo assim, a gastronomia, né, era totalmente voltada à área do esporte. Mas a gastronomia ela tomou uma proporção muito grande. Ela engoliu tudo. Qual foi o ponto que vocês falaram? Não, eu vou ter um restaurante, eu vou fazer as piscinas. O porquê você chegou assim? Não, era só a cancha, eu vou fazer as piscinas e eu vou colocar um restaurante. Por que tomou essa dimensão esse restaurante? Na verdade, tudo foi acontecendo. Né? A gente não tinha programado nada e foi montando, de repente, vamos fazer isso e foi indo. Só que quando a gente abriu o restaurante, a gente oferece uma qualidade muito boa lá, muito boa mesmo, assim, porque não estou autoavaliando, mas fazendo uma crítica, eu gosto de visitar bastante lugares, assim, e tem uma qualidade de desatendimento, né, um ambiente muito bonito, muito aconchegante, e os produtos de qualidade, e um cardápio vasto. Então, isso também gerou no pessoal, a gente tem clientes em todos os lugares, Araucária, Curitiba, Lapa, e isso acabou tomando uma proporção muito grande, porque a gente virou uma referência da gastronomia. O pessoal fala que não tem roupa adequada para frequentar o restaurante, né? Só brinca lá. Porque ficou algo assim sensacional, incrível. Então eu quero saber, será que eu vou ter roupa apropriada também? Pessoal, podem ir lá que é tranquilo, um lugar super tradicional de família. Né? Então, do jeito que você chegar, você vai ser muito com certeza, lá. Com certeza. Mas eu vou ver se eu acho uma gravata. Né? Não, a gente brinca, a gente lá, nossa família, né, de origem muito simples, muito humilde, então a gente não tem. Só que as pessoas, né, porque a gente preza num atendimento legal, então você vai ver, chegar lá, nosso pessoal, nossos garçons, tudo de gravatinha, bonito. A gente qualidade, tem que uma experiência isso, a gente quer oferecer uma experiência legal. Isso. Aí algumas pessoas até criaram, né, mas não vou lá, quarta de gravata, mas não é, pessoal, é uma experiência que a gente quer oferecer, tratar vocês da melhor forma possível, né, então é um lugar totalmente simples, né, é um ambiente muito bacana para a família, então quem vai lá tem certeza. Hoje, pra gente ter alguma coisa, né, de alto nível ou um atendimento melhor, o pessoal procura Curitiba, né? Isso. Das cidades vizinhas. Então Sim. O pessoal fala contenda, né? Existe aquele preconceito ainda de que contenda é mato, contenda é interior. Então, assim, justamente é o que você está proporcionando pro pessoal, né? Uma qualidade dentro de contenda, um atendimento, final de semana mesmo, o pessoal falou ali, eu fui lá no complexo do Patrick, gostei muito, o restaurante é muito bom. Você tem que ir lá conhecer. Eu particularmente não conheço, mas com certeza na primeira oportunidade vou estar lá para ver se eu consigo acompanhar os garçons lá. Mas hoje é legal que a tua área esportiva e gastronômica, você consegue gerar duas experiências, né? Na gastronômica você consegue dar uma experiência de sabor, de espaço, de aparência. E o que eu acho legal no esportivo,
que a gente mexe com o sonho de crianças. Perfeito. Né? Hoje a molecada brasileira, que sonha com ser o quê? Jogador de futebol. 63%, como dizer ali. Né? Exatamente. Então, para você, assim, em questão de sentimento, eu sei que a gente empreende para poder ter uma questão de valor, mas o sentimento de uma criança chegar, tipo, tio, não sei se chama de tio, o Patrick, tio, muito obrigado pela oportunidade, isso aí para você, qual o preço desse momento de você realizar um sonho de uma criança e conseguir colocar com certeza tem aquelas crianças que devem ficar ali, me chama, deve ter essa... Bastante. Né? Qual é a tua sensação, o seu sentimento nesse quesito? Muito bacana a pergunta do Cláudio, né? Porque realmente isso é algo que não tem preço. Não tem. A gente está conseguindo transformar não só vidas, mas famílias. A partir do momento que a gente tira o menino, né? Às vezes ali de uma perspectiva grande para futuramente, né? A gente consegue trazer ele dentro de um clube, no caso de um grande clube, como o Flamengo, que é um dos parceiros, o Atlético Paranaense, toda a família muda, né? A gente está hoje, essa semana, lá tem um menino lá do meu bairro mesmo. Isso eu falo assim, sempre que eu falo, me deixa muito feliz. Orgulho, né? Meu bairro é um bairro pequeno lá da cidade, e eu falo assim, é engraçado porque o bairro lá onde eu moro, Pedro Machado, é disparado, o bairro mais esquecido da cidade. É um bairro que não tem asfalto, não tem nada, abandonado. E a gente decidiu fazer lá, tanto eu quanto a minha esposa. Minha esposa também construiu uma clínica lá. É uma clínica que eu falo para vocês, um padrão de... Não tem em Araucária, não tem em Curitiba, não tem em lugar nenhum. É lindo. Uma clínica de 2 andares, uma qualidade de atendimento. Ela recebe clientes de Fortaleza, de São Paulo, pessoas vêm de todo lugar para se tratar com ela. Então, a gente construiu no bairro Pedro Machado. Então, a gente tinha muito enraizado isso. E você falando nisso, tem um menino lá, que até por sinal, ele é Davi, ele estava semana passada em teste na avaliação do Flamengo, e essa semana ainda continua em teste do Flamengo. E é lá do bairro. Aí esses dias, né, eu tava ali sentado no restaurante, nosso restaurante tem uma vista panorâmica, né, pra quadra, de vidro, e eu olhando o menino treinar, né. Aí eu falei, nossa, não tem como não vir uma memória, né. Aqui era tudo terreno de casa, fica nos fundos da minha casa, né, tudo, né, terrão ali e tudo mais. Você vê ali hoje agora tem um menininho do teu bairro ali, treinando, jogando. Seja ali você realizando um sonho dele. Quem sabe ali que um dia um menino desse não... Então uma coisa que não há... Tem também um caso, um menino que veio da Venezuela, o Vicente, que também está em clube, que eu consegui encaixar ali em um clube. Vieram assim, famílias muito... com uma sacola na mão, praticamente sem nada. Abandonaram tudo no país, vieram para cá para tentar, né, melhorar de vida. E quando um dia eu vi ele brincando de futebol ali, vi potencial, trouxe, né? Arrumei ali para ele treinar, treinou conosco durante um ano e meio, arrumei clube para ele, hoje ele está treinando no clube. Então assim, a família acredita, sabe, que bota a esperança nele para até mudar a realidade da família. Então são coisas que não tem preço, não tem como, né? Existe, claro, a gente trabalha, né, com fins lucrativos, né, tudo mais, porém quando acontece fatos como esse, né, de você conseguir transformar a vida de pessoas, são coisas que não tem nada no mundo que... Não tem nem como mensurar qual é a sensação. Então é uma sensação que você não tem como... De realização, é algo sensacional. Né? Mas como o Patrick entrou ali nessa parte de colher, né, atletas, fazer essa seleção, essa parceria com os clubes, com os times, né, até esse encaixe dentro dos próprios clubes. Como que foi essa entrada, essa parceria? Também, né, de conseguir com certeza, porque nós falamos aqui, né, que é a coisa mais linda, conseguimos realizar. Mas assim, tudo existe uma dificuldade, e a gente sabe que você batalhou para que as coisas acontecessem dessa forma. Eu sempre costumo falar assim, Rodrigo, tudo que você planta na vida, ninguém é obrigado a plantar nada. Sim. Mas tudo que você planta, você colhe. Assim como se a gente plantar uma determinada fruta, a gente não vai colher outra. É aquilo que você planta. E eu, quando eu tinha 16 anos, quando eu decidi, não vou mais tentar a carreira de jogador e vou tentar, né, ajudar a outros meninos a realizar esse sonho, eu fiz muitos contatos, né? Em todos os clubes que eu passei, por onde eu passei, eu sempre deixei as portas abertas. Então, trabalhei de forma muito séria, muito honesta, sempre com transparência com as pessoas. E um desses contatos, né, que hoje, que é uma grande porta para mim, até tem o nome dele, é Rafael Estival, é um grande amigo. Rafael Estival, hoje, eu falo, ele é um dos maiores, se não o maior disparado empresário de futebol do Paraná. Rafael, ó, tá aqui, ó, já tá a dica, hein? Vamos trazer o Rafael qualquer hora dessa. Esse é o cara que... Bate-papo aqui com o Patrick, né? Esse é o cara que dispensa comentários. Né? Ele é bem conhecido, né? A família dele é da Estival Alimentos, então é uma empresa consolidada no estado do Paraná e no Brasil todo, né? Mas é um cara também muito sério, muito honesto. E eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu tinha 16 anos de idade. Que legal. Então,
conheço ele há anos, né? Cerca de 17 anos conheço ele, e ele sempre, eu fui muito transparente com ele, muito honesto, e ele da mesma forma comigo. E no final do ano passado, né, eu conversei com o Rafael lá no Trieste, no clube, né, da família dele, gerenciado pela família dele. Hoje a família do Rafael que gerencia o Trieste. Isso, Trieste e Iguaçu, né? Eles também adquiriram Iguaçu lá. Então eles têm esses 2 clubes. E o Rafael me colocou uma grande, né, responsabilidade ali nas minhas mãos, e eu falo assim, uma grande oportunidade. O engraçado é que o Trieste, desde quando eu e o Júnior éramos mais novos, o Trieste era o sonho de todo mundo. Era quando eu chamava assim, vou ter um teste no Trieste, o pessoal ficava louco. A gente era ali do Cajuru, né? O Parque Peladeiros, que eles chamam ali, né? Ali era febre, ali era muita gente jogando bola, vários campos. Então a gente sempre teve, né, essa vontade, mas assim, era poucos que iam. Poucos conseguiam, né? E não é por menos, o Trieste hoje ele é o maior captador de atletas do mundo. Então é o clube que mais faz captação de atletas do mundo. Importante. No Flamengo hoje tem 70 atletas, tem mais de 300 atletas entre profissionais, categoria de base no mundo inteiro. Caso do Renan Lodge, que está jogando no Mundial de Clubes, Léo Pereira, os goleiros do Atlético do Curitiba, Morisco e o Mikael. Então assim, se for falar de jogadores, Zé Rafael, então ele faz um trabalho muito sério, né? E o Rafael, né, me deu essa oportunidade de fazer a captação de atletas, né, nessa região, no raio de 200 km de Contenda. Então a gente está fazendo essa captação de atletas, né? Então é uma oportunidade, né? A gente tem portas abertas. Já tive a oportunidade também de ir no América de Minas com convites. E vários clubes. Então a gente tem hoje tem contato do Botafogo também, internacional, vários clubes no grande amigo também no Operário do Paranaguá, que é o professor Gustavo, foi meu professor no Atlético. Então a gente tem contatos em vários clubes, né, que permitem com que a gente encaixe os atletas, né? Mas claro, hoje quando eu encontro um atleta que tem potencial, eu levo até o Trieste, né? Amanhã, né, por exemplo, amanhã, quinta-feira, a gente vai jogar contra a base Atlético Paranaense. Então é uma oportunidade para os meninos que mostraram potencial serem ali efetivados pelo Atlético. Hoje levei 8 meninos para fazer teste no Flamengo. Expectativa, né? O jogo, eu vou dar o meu melhor e aquilo ali, aquele movimento todo, né? Isso aí. Então isso deve ser muito gratificante, né? E partindo ali, o Trieste foi a parte principal para você entrar nos outros clubes, nas outras captações ou não? Eu que nem eu falo assim, a minha parceria com o Trieste e com o Iguaçu, né? Aí eles é que fazem eles têm contatos em todos os clubes do Brasil, né? Eu tenho contatos nos clubes, mas não, eu mando pro Trieste e pro Iguaçu. Aí eles decidem ali quais clubes eles irão mandar os atletas, né? Mas a parceria é essa aí, né? Como você falou, a porta de entrada, hoje está sendo esse daí do Trieste. Hoje você tem quantos atletas seus, né, angariados por você, que estão participando desses clubes? Agora começou essa parceria recente, que iniciou esse ano, né? Na verdade, iniciou em abril, realmente a parceria. Já estou com um atleta que está no Atlético, já efetivado. Esse é o Vicente também, está lá no Iguaçu. Mas isso, Patrick, foi reflexo por você ter o complexo ali, ter a quadra e ter esses meninos, ou foi porque você sempre buscou justamente angariar atletas para que eles crescessem profissionalmente? Isso vem lá de trás, né? Eu falei, mais de 17 anos de parceria, trabalhando com isso. Então nos deu know-how ali para ter contato, né? E encaminhar os meninos. Claro que hoje a gente tem a nossa própria estrutura do complexo, isso nos ajuda muito. Ali. Hoje a gente tem um núcleo de captação de atletas ali em Contenda, né? Que a gente vai expandir para Araucária também. Em breve a gente vai ter um núcleo em Araucária, na LAP, mais 28 cidades é nosso projeto. A gente tem um projeto aí para o ano que vem atender 3.500 crianças dentro dos nossos núcleos. Então é um projeto grande. A gente está desenvolvendo um aplicativo, é um dos únicos núcleos do Brasil que vai ter um aplicativo no qual o pai vai poder acompanhar as crianças, vai ter seguro de vida para todos os nossos alunos. Então é um projeto bem bacana. Mas esse projeto, Patrick, hoje, você pensa em abrir canchas, abrir complexos, ou vai ser algo diferente, assim, para fazer remotamente? Não, a ideia mesmo não é nem abrir complexo, né? A gente tem nosso complexo lá, que a nossa matriz é em Contenda. A ideia é abrir núcleos de captação. Então a gente vai fazer locação de quadras, locação de campo, que fica... nosso objetivo não é abrir complexo esportivo. Então a pessoa tem um complexo lá, ela vai fazer uma parceria com você e ela vai se tornar um núcleo de captação. Isso mesmo, até se você que está assistindo tem uma quadra, um campo, entre em contato conosco, a gente tem interesse em implantar um núcleo de captação de atletas no Flamengo, aí em outros clubes parceiros, aí em sua quadra. Então, a gente legal, pessoal. tem esse interesse. O Patrick aqui é o cara do esporte. Hoje a gente fala, né, Patrick Padilha aqui, todo mundo conhece. Só não pode perguntar do Edson Tabor, ninguém conhece. Mas o Patrick fala do Patrick Padilha, todo mundo fala, o complexo do Patrick.
Isso aí. Né? Às vezes a gente pergunta, o pessoal fala, não, o Patrick é dono de contenda. Né? Mas por quê? Porque ele tem um complexo que criou um certo nome, né? Uma qualidade, uma experiência, e o Patrick, né, pioneiro ali junto com a família de Contenda. Então, ele investiu o amor que ele tem dentro da própria cidade que foi Contenda. Isso mesmo. Né, Patrick? Então, você que tem sua quadra aí, quer fazer uma parceria com o Patrick. Entre em contato né, conosco. Tá captando, né, atletas aí, bastante. Se você tem um filho, jogou de bola, Isso mesmo. o neto, já traz pra Contenda. Não fala isso que o meu celular... Daqui a pouco começa o Patrick ali, meu Deus do céu. E eu acredito que hoje já não é assim, Patrick. O pessoal não procura muito ajuda demais. do filho. Dá uma olhada aqui, como é que é toda essa interação? Você tem um pessoal que cuida disso para você responde particular, como é que é essa divisão na sua vida? Complementando a pergunta dele, como que é esse processo e como que é desde o zero, assim. Você captou a pessoa, você vê, o perfil dele serve para esse time, você entra em contato, qual a sua avaliação do perfil do atleta? E depois disso, fechou o contrato, ele já não faz mais parte do seu time, como que funciona? Todo o passo a passo. Tá, a minha função, eu faço ali a ponte, né? Eu encontro o menino ali, né? Se ele vai até o meu núcleo, ou vejo até mesmo num campinho, qualquer lugar. A gente conversa com os pais, né? Aí eu faço a ponte até o Trieste, que é nosso parceiro, que é hoje o núcleo oficial de captação de atletas do Flamengo. Agora tem o Iguaçu também, que é núcleo do Atlético Paranaense. Só que lá eles têm outros parceiros. Então eu faço só a ponte. Eu pego o menino que eu encontro e levo a eles. Porque todo esse processo de continuidade são eles que fazem. Primeiro de tudo, eles vão fazer uma avaliação lá. Então o menino vai ficar em... faz esse primeiro passo assim, de levar o pessoal no seu conceito que seja... Isso, se eu vejo que ele tem potencial, né? Só que a gente já vai ficando com um olhar mais crítico, então a gente já tem um feeling ali, não, esse realmente... A gente vê a parte física, tem tudo isso, né? Então o menino de altura, tudo, se a gente vê que encaixa nos padrões do clube, a gente leva lá para eles. O menino fica uma semana em avaliação, e uma coisa legal lá, o menino fica lá em uma semana em avaliação. Ele tem café da manhã, ele tem almoço, tem janta, ele tem alojamento, ele não paga R$1. É totalmente gratuito, a gente faz isso de forma gratuita. Né? Ele não cobra nada. Que a gente sabe, né? Assim como tem pessoas que têm muita condição e querem que o filho cresça, a gente sabe que também tem jogadores que vieram do nada. É o caso do pessoal que veio de fora da Venezuela, né? Que veio só com a sacola. Então isso é bem importante, esse apoio, né? do próprio clube ali para com o atleta. Então é bem importante essa estratégia que você tem. E após o clube avaliou, tal, foi para frente. Onde fica o Patrick nessa história após essa avaliação? Eu ajudo a família, vou monitorando ali, né? Mas como eu falo, minha parte mesmo é a ponte. Eu encontro e mando pro clube. Aí é com o clube. Aí nem o próprio Trieste, ó. O Trieste ele vai fazer daí, né? Como ele tem muitos contatos, vai encaixar no clube que aí ele é com o clube daí, né? Pode ser o Internacional, pode ser o Grêmio, pode ser o Atlético, o Coxa, Flamengo, enfim. Ele faz qualquer clube. Aí como o Trieste hoje é o maior campeão de atletas do mundo, então tem muitos atletas. Muitos clubes parceiros, né? E também tem muitos atletas nesses clubes. Então aí quem decide como fazer é o próprio Trieste. A minha função mesmo é fazer a ponte. Fazer a ponte. Por isso que a gente vai abrir os núcleos, né? Em Araucária, né? Porque sabe que tem aqui muito potencial. Então a gente está procurando um espaço para implantar o núcleo aqui, né? A gente vem com forma de uma escola, né? O núcleo, treinamento todos os dias, e os meninos que se destacam ali, a gente já encaminha. Olha, nós já começamos na loucura aí, né? Assim, nós fizemos o café. Numa dessas a gente já começa a fazer um novo negócio. Olha aí. Mas é bacana essa ideia. E o que o Patrick espera assim, para o futuro, né? Tanto do complexo, você já falou que tem as ideias novas dos núcleos, né? Parceiros, aumentar o time de captação ali. Mas o Patrick, quais são os próximos planos para o complexo, para o Patrick, né? No mundo do esporte? Né? A gente vai chegar ali um pouquinho, né? A gente já viu nas redes sociais do Patrick ali que ele tem bastante conhecido também na política. Falou que foi uma área que você tentou ir, mas que, né, de alguma maneira você falou, não, vou ficar aqui com os esportes, caminhar com o meu complexo. Então, assim, mas a amizade ainda existe, né? Sim, sim. Como que tá o Patrick para o futuro político e o Patrick para o futuro do complexo mesmo? Né? Quais são as expectativas entre política e o complexo Patrick? Elas se cruzam em algum momento ou não? Foram encerradas? Conta um pouquinho pra mim. Eu falo assim, né? Político, todo mundo tem que ser um pouco, né? Então sempre vai usar ali esporte, político, sempre vai um linkado ao outro, né? Eu digo assim, eu ser candidato novamente, eu acho que ainda tem muito tempo. Então eu tive uma experiência magnífica, fui candidato e eu falo assim, eu entrei o tempo inteiro com um objetivo muito claro. Eu queria mostrar que era sim possível fazer campanha de forma correta.
transparente. Transparente. Né? É o que E consegui, precisa. sabe? Então isso pra mim é o meu maior legado e minha maior felicidade. Fiz uma campanha, acho que assim, raro no Brasil, mas não gastei um centavo, não comprei um voto, não botei R$1 para botar adesivo em nada e não fiz nenhuma negociação. Quem sabe por isso perdi. Mas eu falo, não perdi, eu ganhei. Experiência, Eu ganhei, porque eu não mudei quem eu fui todo momento quem eu queria ser, então era aquilo que eu queria entregar e eu falo, a política não tem como eu prometer algo, depende de outros. Com certeza. Então quando depende de outros, não tem como eu só vou ganhar, não. Tá aqui, é dessa forma, assim, assim, assim. Eu sempre falei muito claro. Era muito claro para mim. Estou como empresário, sou empresário, né? Estou me colocando à disposição para servir. O político tem que servir a população, né? No Brasil é visto de uma forma diferente, principalmente em cidades pequenas. Os políticos entram para serem servidos. Mas nessa candidatura, assim, como é que foi para você ali? Eu decidi, vou me candidatar. Como é que foi a experiência? Você disse que foi magnífica, mas como foi o processo? Né? Teve apoio, não teve? Então deve ter sido assim, sempre tem, né? O pessoal que fala assim, não vai dar certo, o pessoal vai que eu te apoio. Como é que foi para você essa expectativa de viver isso, né? Porque a época de campanha é aquela loucura, todo mundo espera que vai ser, né, uma festa, uma bagunça. E daí santinho jogado na rua e fogos de artifício, e a gente sabe que não é assim, né? Sim. Então como que foi essa... O meu foi no peito e na coragem ali, né? Eu sou muito de palavra. Quando eu falo assim, uma palavra lançada, ela não volta atrás mais, né? Eu falei, eu vou me colocar à disposição. Alguns, tá louco, não sei o que. Daí começaram, não vai e tal. Eu falei, eu vou e pronto. Aí assim, todos que foram candidatos me convidaram para vir compor, para servir, eu recusei todos. Porque eu falei assim, a minha ideia era fazer algo diferente, algo novo. Autonomia, dar né? uma... Isso. E trazer novas pessoas, né? Montar novos grupos, novas mentalidades, né? Então, assim, respeito, né? Quem também participou, acho que... E isso agora é que vai entrar o porquê que eu entrei. Não adianta salvar, não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com isso, mas vou ficar de braço cruzado. Eu não concordo, mas estou aqui à disposição. E cumprir, né? Eu falei o tempo todo assim, tá aqui meu nome, né? Aqui minhas ideias estou à disposição para servir. Sim. E eu tinha muito claro isso, porque eu tenho uma vida muito tranquila hoje, assim, de liberdade para viajar, passear. Eu sei que a partir do momento que eu entrasse para a política, tudo isso acabou, porque eu sou funcionário do povo. Então eu tenho que... Acabou minhas viagens, acabou meus passeios, né? Trabalho durante 4 anos me dedicando tudo de mim em prol da população. Mas eu tinha isso como propósito também. Daí assim fiz, né? Se fiz, coloquei meu nome. Não posso lá na frente alguém falar, você fala, mas não. Então lá na frente, não, eu fiz a minha parte, coloquei meu nome, fiz a minha parte. Fiz uma campanha limpa, correta. Se a população que tem o direito de escolha, né, não optou... Mas eu falo assim, a votação que eu tive foi algo, assim, extraordinário. Qual foi a taxa de votos, assim, Patrick? Eu fiz quase 15% de votos. Até se tiver uma proporção, assim, nenhum candidato, né, que digamos ali, que ficou em 4º lugar, fez próximo a isso. Eu participei da eleição mais difícil da história de Contenda. Eu participei de uma eleição contra o atual prefeito, com uma máquina na mão, o atual vice-prefeito, né, que também saiu se jogou, né? E foi candidato a prefeito, e o prefeito anterior. O prefeito anterior, ele é, né, muito meu amigo também, tem um carinho enorme por ele, que é o Carlão. Entrou com as experiências ali, né, quem já tinha administrado e quem já estava no poder de Contenda. Isso. E o Patrick ali com uma vontade de trabalhar. E assim, né, o prefeito anterior, que é o Carlão, meu amigo, ele tinha sido um prefeito da região, que tinha sido vice, prefeito e prefeito. Então ele estava há 12 anos. Aí o prefeito que foi reeleito e estava com o prefeito, ele tinha participado de 2, perdeu, ganhou uma, então estava na sua 3ª ou 4ª campanha. E o que era vice foi candidato a prefeito, ele tinha sido vereador, aí 2 vezes o vereador mais votado e vice. E entrou eu. Então assim, eu optei, eu não tive nem cabo eleitoral. Tinha vereador que tinha 10 cabo eleitoral, não tinha nada. E eu brinco, né, eu fui para uma guerra. Algum tinha canhão, outro tinha metralhadora, outro tinha cavalaria. Eu tava com um canivete na mão e coloquei nos dentes. Então assim, eu fui muito verdadeiro, né? Pedi um debate, né? Queria um debate, mas para cada um, para a população abrir a mente. As ideias ali, né, o que tem de mas eu falo assim, a política, quanto menor a cidade, maior é o interesse de um todo. Então assim, às vezes as pessoas se enganam, os mais necessitados vendem o voto. Nem sempre.
tem as pessoas que veem uma oportunidade de vender seu voto a R$150, tem. Mas principalmente os que menos precisam. E isso é o que mais me dói. Porque os que menos precisam são os que mais negociam. Tem aquela frase, né, que o pessoal fala assim, pelo nem poder. Todo mundo se corrompe, mas todo mundo tem seu preço. Então isso é muito real. E assim, às vezes muito é interesse próprio, né? Às vezes não é nem o interesse do próximo, é o interesse próprio. Sim. Então isso é difícil de lidar nessas circunstâncias. Eu falo assim, né? Tem pessoas que... Eu não vou também criticar, porque cada um sabe, né? Até que ponto. Tem pessoas, vou votar nesse porque eu não quero perder o emprego. Vou votar nesse porque eu quero garantir o emprego novamente. Vou votar nesse porque esse me prometeu emprego. Então... É uma luta, então assim, próprios, é raro, eu falo assim, eu fiz uma votação, uma votação sem nada de estrutura, né, não tinha cabo eleitoral, e assim, foi uma votação muito grande, assim, eu até agradeço, não sei como saber quem votou, mas aqueles que votaram assim, do fundo do coração, peço a Deus que abençoe, e eu falo, fizeram o voto correto. Isso é legal, voto certo, mas, respeito também quem venceu, né, que Deus abençoe, que dê sabedoria, dependendo da cidade. As redes sociais, né, você teve ali na Câmara e tal. Sim. Tava com o meu xará lá na Rodrigues Tacho. Sim. Tava com outro deputado lá também. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Vai levar uma camiseta do time lá, inclusive, também. Isso. Então, assim, como é que é essa experiência de estar com o pessoal, os temas abordados? Conta um pouquinho pra nós. O Stacho é um grande amigo, né, que eu tenho, né, até antes da primeira eleição, né, ele foi deputado estadual e agora ganhou deputado federal. E antes dele ser deputado, eu já fiz amizade com ele, é um cara que dispensa. Eu brinco assim e falo, são 513 deputados no Brasil. Eu tive a sorte de ter o deputado mais humilde, eu falo sem medo. Ele é do turno, cara mais humilde, entre todos os deputados, assim, eu falo, não tem nenhum, e assim eu falo, nenhum igual ao Rodrigo Stacho, assim, é um cara, ele dispensa comentários, é um cara de uma família simples, uma cidade de 4 mil habitantes, cara correto, a avaliação dele perante os políticos do Brasil, ele está sempre lá em cima, ele vota sempre com coerência, ele não é aqueles caras lunáticos, não, ele vota o que é bom para a população. Quando a gente fala ali de 4 mil habitantes, eu conheço muito o Turvo, né? Meus filhos, a família deles são de lá. Então, assim, o Turvo é uma cidadezinha muito pequenininha. Muito pequenininha. Fica a 38 quilômetros de Guarapuava ali, aproximadamente. Mas, assim, para ver o tamanho que ele chegou, né, onde ele chegou, né, a parte de deputado e tudo para a região do Turvo, isso já é uma vitória para a própria E não perdeu a essência, ele não perdeu a essência. Eu falo assim, né, é um cara que eu tenho orgulho de ter a amizade dele. É a amizade dele tem orgulho e eu me orgulho em ter votado nele, porque é um cara que eu acompanho ele, né, então eu fui a Brasília, esse ano eu fui, ano passado eu vou constantemente para Brasília, e eu vejo as conversas dele, eu vejo, assim, nada que sai daquilo que eu acredito, sabe? Até o momento, se eu sentir um dia que aquilo sai do que eu acredito, eu mesmo falo, cara, mas eu nunca, é pelo correto. Então, eu tenho orgulho de ter a amizade dele, e assim, a gente tem portas abertas, né, em todos os lugares. Eu falo assim, a política, eu nunca entrei também para fazer inimigos. Não, a gente às vezes tem ideias diferentes, respeito quem está e torço para que vá bem na minha cidade. Eu tenho comércio na minha cidade. Você acha que eu vou torcer para ir mal? Não, quero que vá bem e me coloco à disposição de ajudar o que for preciso. Sempre fiz isso. Quero que você desenvolva. Falo contenta, tem um potencial extraordinário. Precisa, né? Precisa desse desenvolvimento, desse cuidado de pessoas que acreditam no próprio local, né? É por experiências nossas também. Esse é o nosso conceito, né? Que a gente também, justamente por valorizar a Araucária, né? Com esse nosso conceito, que foi o primeiro café dentro do tubo, quando todo mundo desacreditava. Mas um tubo, ninguém. Então, todo mundo me falou, a gente foi um período grande de obra aqui também, até que todo mundo falava, vai passar um ônibus aí, o que vai ser? Então, assim, para nós foi bem complexo também. Então, a gente entende um pouquinho, né, dessa sua, aquela coisa que você falou, né, do gênio, do louco ao gênio. Então, é diferente e, assim, fugindo um pouquinho aqui da política agora, a gente mudando o tema, né? A gente acompanha ali que o Patrick também é bem viajado. O Patrick já visitou lugares. E as experiências que o Patrick trouxe desses lugares, elas contribuíram para que todas as suas ideias se concretizassem e fosse dessa forma? Qual o peso dessas viagens, dessas experiências que o Patrick teve? Quem não gosta de viajar, né? Todo mundo, certeza. Né? Eu tive, né, recentemente uma viagem ano passado, né? Uma viagem foi muito bacana, uma experiência. Eu falo assim, né? A partir do momento que você vai conhecer culturas de lugares onde deu certo, né? Totalmente você vai para uma Suíça.
referência. Ali para a própria Bélgica, né? País que ninguém mais também, então Itália, Alemanha, são países assim de extrema referência em tudo, né? Em vários quesitos de segurança, questão Luxemburgo, tive a oportunidade de ir em Luxemburgo, transporte público de verdade, gratuito, não cobra nada, internet, então assim, você não tem como não se inspirar nesses lugares e tirar ideias, né? Você tá louco, cara? Miss Contenda, falei, cara, só faz assim, cara, fiz o Miss Contenda, só sei que aconteceu, cara, a nossa eleita lá acabou sendo Miss Brasil, cara. Sério, cara? Daí eu falei, me chame de louco. Cara, eu gosto de igual... Mas como que você realizou o Miss Contenda? Tipo, no peito, peguei, cara, fiz um baita do evento, assim, tipo, uma estrutura bacana, daí... Você fez o marketing ali e promoveu na... Soltei nos stories, né, pra inscrição, aí teve bastante inscritos, aí trouxe pessoas daí que tinham know-how daquilo também, trouxe lá o cara que organizava um grande concurso, trouxe pra fazer, aí eles ajudaram a organização, né, e deu certo, a menina foi, ganhou o Miss Brasil, aí foi pro Miss Universo, foi em terceiro lugar. Cara, foi algo, também uma coisa que a gente também foi pioneiro na cidade lá, a comédia. Eu ia falar agora, né? Eu vi ali que a Lorino, o Aragão... Assim, os maiores nomes assim da comédia, vou dar um exemplo, né? O Cris Pereira, que é o Gaudêncio, a gente trouxe pra lá. É um cara que só faz em teatro. Sim. E fez lá Paulinho Micharia. É um cara que conheci, nossa, em todos os lugares, né? Um dos caras mais antigos aí. Então, o Paulinho Micharia, muito bom. O Rafael Aragão, acho um dos melhores comediantes que tem. Serginho Lacerda, bom pra caramba. Iaco Sideratos, cara, só galera boa. Jogo Almeida, que esse pessoal, pra conseguir trazer esse pessoal pro complexo. É que daí assim, você vai indo, na hora que você vê, você vai... Vira uma rede. Vai pegando uma rede, né? Mas estão bastante nomes bons, só nomes bons a gente trouxe, né? Então, criou também uma referência nisso, né? Sim. A gente fez 33 shows de comédia. Caramba. Todos eles 100% lotados. Vai dizer, né, cara, Contenda ali, ninguém nem tem a ideia de que Contenda tem toda essa diversidade, né, dessa cultura. Porque, querendo ou não, você ainda está promovendo a cultura toda da cidade. Sim. Seja no futebol, seja na comédia, com nomes, né? Nomes hoje, né, conhecidos. Então, isso para você deve ser um motivo de orgulho, assim. Como é que é acordar de manhã cedo e falar, não... Você se sente um cara realizado hoje e fala assim, não, eu tô legal. Eu tenho muito disso, assim, tipo, eu boto na cabeça, cara, isso vai ter que acontecer. Aí vou conseguir. Daí no outro dia fiz agora esses dias também uma coisa que foi pioneira na cidade, um cinema ao ar livre, então gratuito para as pessoas foram lá assistir, tinha pipoca para eles, um telão de LED gigante, cadeirinha. Então eu fui num hotel lá em Foz do Iguaçu, hospedado, passei, tinha um telãozinho lá. E daí eu falei, cara, vou fazer isso em Contenda. Mas aí daí se eu vejo aquilo, eu já quero enfrentar o pavão, né? Eu vi lá um telão, eu falei, coloquei telão de LED, queima de fogos, só sem o estupim, só fogo. Então foi um baita de evento. Então assim, tudo que eu vou assim, eu vejo, não, vou aplicar em Contenda, mas tento ainda... Sim. Então eu gosto de fazer novidades. O que me motiva é fazer o que ninguém fez. Eu sou até bem engraçado, tipo, se alguém faz algo, não, eu sempre busco. Ninguém fez isso, eu quero fazer. Ninguém fez isso, eu quero fazer. Podem fazer depois, como fazem? Sim. Depois, comecei a comer, todo mundo vai imitar. E eu falo assim, né, eu sempre falo, as pessoas só imitam o que é bom. Ninguém vai imitar o que é ruim. Né? Então, ninguém imita o que é ruim. Então, as pessoas, você viu o cara lá tá imitando você? Eu falei, cara, que bom. Esse referência, né, já é algo bem importante. Né? Daí você vai falar, cara, deixa ele, que eu já tô em outra coisa já tô em outro projeto. Você falou no começo, né? Quando dá errado, eu sou louco. Dá certo, eu giro, a comédia foi uma coisa, todo mundo, cara, mas aqui... Aí depois que viram que foram 33 shows, todos eles esgotados. 33, assim, eu tive o Paulinho Micharia lá, que é o recorde de... 300 e poucas pessoas no show, que só não tinha mais porque... não tinha... O seu espaço, ele comporta quantas pessoas? Eu tenho dois espaços. Tem um restaurante que comporta ali 160 pessoas, né? E o espaço de baixo que comporta em torno de 320, 330. Do Paulinho Micharia a gente fez 2 sessões. Então 2 sessões de 300, então quase 1000 pessoas numa tarde de domingo. Né? Então assim, o que o pessoal de Contenda iria fazer numa tarde de domingo? Se não tivesse o Patrick Sports? Entendeu? Eu falo da natação, a gente tem natação. Também uma coisa assim, natação é mais do que um esporte, é sobrevivência, né? Então eu vejo ali, eu vou ver as crianças lá, temos
vários alunos, né? Quando a gente fala de natação, a gente está falando de muitos benefícios para a saúde, né? Vários, né? Muitos, Mas o principal ainda, eu falo assim, é a questão da sobrevivência, né? O número é alarmante, né? A maior causa de morte em crianças de 0 a 7 anos é afogamento. Eu falo assim, né? Aqui estão crianças, né? Mas, Deus o livre, mas poderia alguma dessas crianças ter já partido daqui se não tivesse. Então, os pais viajam, vão para praia, piscina, e por estarem fazendo natação, aprenderam a se auto-salvar. Então eu vejo assim, né, quantas vidas, quem sabe, que a gente nem se salvaram por saber fazer ali nadar, saber se auto-salvar, né? Então assim, não é só aprender a nadar, então é toda uma... A gente quer gerar uma experiência, uma vez para as pessoas. Isso é muito legal, né? Muito legal, né? Da sua parte ali com o complexo. A gente já viu que você fala com uma paixão do seu complexo, das atividades. Mas assim, como é que fica a cabeça e assim, principalmente a vida pessoal, né? Como é que o Patrick administra essa questão? Porque do trabalho a gente já viu aqui que o Patrick... Vai ser o Patrick... Mas assim, o Edson tá a borda na vida pessoal, como é que ele administra isso? Como é que é a sua relação em casa? Como é que você, a sua esposa, com família, convivência, como é que você administra tudo isso? Porque o complexo envolve um grande número de pessoas para fazer com que tudo aconteça, né? Nós sabemos que não é só o Patrick, né? São 40 pessoas lá. Então, como que o Patrick concilia isso? Como é que o Edson sobrevive, né, em casa e convive também com a família, quando não está no Patrick Esportes? Até o complexo, né? Até aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os colaboradores nossos que ajudam a fazer o Patrick Esportes, né? A gente tem em torno de 40 pessoas diretamente ajudando. E assim, cada um, eu sempre falo para eles, vocês não trabalham aqui, sintam-se como fossem donos, sabe? Então, e eles entendem isso e a gente tem uma equipe magnífica lá. Desde os professores de natação, futebol, pessoal do restaurante, em todos os setores, qualquer setor tem sua importância, né? Uma grande engrenagem lá que cada um depende do serviço do outro. Então, a gente tem uma grande equipe assim, que faz um serviço maravilhoso. Então, hoje está num piloto automático, não depende que eu esteja lá, eu posso sair. Essa harmonização com os colaboradores também que faz a diferença se você fidelizar um colaborador. A gente sempre tem uma relação boa, né? Mas isso permite também que eu consiga ter uma vida. E eu falo assim, agora entrando, né, para a parte ali da minha vida pessoal, né? Que daí entra o Edson, o Patrick, tá agora Padilha porque é por completo. Eu sou casado há 12 anos, né? E eu não tenho uma esposa, eu tenho uma joia. A minha esposa, assim, até na Bíblia diz, né? O homem que encontra uma mulher é mais do que encontrar um diamante. Exatamente. A minha esposa, ela é, assim, eu não tenho assim, é engraçado eu falar, parece do curso, a gente tá 12 anos casados, a gente nunca... A gente fala, né, sozinho a gente não consegue muita coisa, a gente tem que ter ali alguém que nos apoie, que seja, porque sempre tem aquela hora que a gente vai dar aquele baque, opa, eu vou, eu não vou, e é a pessoa que tá do nosso lado que ela vai falar assim, não, eu vou com você. Né? E até o casamento, minha vida, que nem eu falo, as pessoas falam loucura, até o meu casamento, quando a gente foi casar, muitos falaram que a gente era louco. Hoje eu até penso, porque assim, a minha esposa casou, ela tinha 16 anos de idade. Então, hoje, se eu pensar alguém vai casar com 16, eu falo, meu Deus. Mas eu falo assim, já deu tão certo, então, estamos há 12 anos casados. E assim, eu falo, é um casamento, eu posso falar assim, nunca a gente brigou, sabe? É um tratamento de muito respeito, pode perguntar, de muito carinho, de muito respeito, a gente se trata muito bem. E eu falo assim, o grande segredo nosso, né? Ela é empreendedora também. E eu falo até para os maridos que assistam, né? Porque eu vejo que muitos homens sentem-se intimidados quando a mulher vai trabalhar. E não, você tem que ser o maior fã. Eu falo assim, eu sou o maior fã da minha esposa. A pessoa que mais torce. Também, né? Então você tem que apoiar, incentivar ela, entendeu? Não, a mulher vai trabalhar, cara. Você não é uma competição entre marido e mulher. Né? Quando compete, os dois vão acabar perdendo, né? Então, assim, é os dois juntos, os dois unidos. E a minha esposa, assim, eu falo, eu fico muito mais feliz pelas conquistas dela do que pelas minhas próprias conquistas. Às vezes ela, né, faz, nossa, eu fico mais feliz por ela do que por mim. E também não adianta torço muito por ela. Para um lado, o outro para o outro, se não tiver um apoio, que também não vai ser mútuo. E esse é o segredo, assim, você torcer para o seu cônjuge, você torcer, né, que consequentemente, ele indo bem, você vai... Então a gente tem uma vida muito leve, a gente é meio aventureiro de viajar, às vezes, agora até a gente fez uma viagem, foi bem... do nada eu peguei, esses dias pareceu uma oportunidade boa para viajar pro Chile, comprei, a gente chegou lá um dia de madrugada, não tinha hotel, não tinha nada, embarcamos num carro e saímos. Então, tipo, são coisas assim que quebra a rotina. Sim. Você tá ali, você quebra a rotina, são memórias, experiências que você vai ver que não vai ter valor que paga. Até questão de memória e experiência, a gente tem um combinado, minha esposa e eu, que assim,
em todas as datas comemorativas, aniversário, dia dos namorados, coisas, a gente é proibido de dar presente um pro outro. Então eu não vou lá, antigamente eu dava bolsa, ela me dava perfume e tal, a gente é proibido. A gente tem que dar uma vivência, uma experiência pros dois. Então, ou é um jantar, ou é um passeio, ou é uma viagem. Isso é muito legal. Isso, assim, eu conto até por experiência minha, né? Minha esposa fez aniversário essa semana e, assim, eu não sabia. Eu falei, eu vou dar o quê pra ela? E daí eu fico, vou dar isso, eu vou dar aquilo, mas ela já tem. Não, mas não vai ser legal. Então, assim, justamente é isso que você falou. Eu acho que as memórias ali, as experiências, né, que a gente são tem eternas. como casal, aquilo fica. Sim. E a gente saiu pra jantar, levei ela num restaurante que fazia muito tempo que ela não ia. Né? E foi o que proporcionou para ela uma experiência. Ela falou para mim assim, nossa, eu amei. Olha que legal. Foi melhor que qualquer presente. Sim, então, com certeza. Isso faz muito sentido. Os né? mulheres gostam de ganhar um sapatinho, uma bolsa, com certeza. mas se você dá um sapato, beleza, vai gostar e tal. Mas você lembra do um sapato que você deu há 5, 10 anos atrás? Não lembra. Agora lembra aquela viagem, aquele passeio? E eu falo, e as pessoas falam assim, não, gente, não tô falando em valores. Cara, às vezes uma ida no cachorro quente com a sua esposa. A minha esposa bateu nessa Não é o lugar. Não é o lugar. É você tirar o teu tempo, aquele momento que você tá aí. Dedicar aquele momento ali que você tá com ela. E uma coisa bem bacana com a minha esposa, assim, a gente iniciou, né, a trajetória cedo. Uma coisa muito legal que me marca muito é quando a gente recém casou, deu 4 dias depois da nossa lua de mel, que foi em Matinhos, ali na praia, a gente trabalhava de recreadores. Então a gente ia em hotéis cuidar e animar crianças. E aniversário de criança se vestia de bichinho para animar aniversário de criança. Então a galera olha hoje, nossa, vocês... Não, lá no começo a gente não foi... Que nem a gente pegar, que nem você tá falando, né? A gente começou lá atrás, recreadores, hoje fazer uma viagem para fora, né? É uma conquista, eu acredito que para vocês, pessoal, muito grande. E o que nos marca é assim, a gente ia em vários hotéis para trabalhar como recreador, cuidar de crianças. E hoje, né, Deus deu a oportunidade, por meio do nosso trabalho, trabalhamos, mas a gente voltar como hóspede. Sim. Daí a gente chega nos hotéis, fica naquele cantinho, ali, né? Aí ela se abraça, olha, lembra que a gente cuidava das crianças ali? Lembra? Então, tipo assim, uma coisa que marca muito, né? Tem uma coisa que tem vários, né? E eu até falo assim, que uma coisa que eu sempre cito assim, que até foi 4 dias depois de casar, isso me marcou muito. Isso é uma coisa que eu sempre falo. No meu casamento, uma das coisas que mais me marcaram. A gente tinha casado 4 dias depois, foi trabalhar num hotel em Bombinhas. E pensa, né? A Júlia com 16 anos de idade, né? Tirei da casa dos pais dela, casei. Vamos trabalhar, né? Beleza. E a gente tava trabalhando num dia de recreador no hotel. E daí, tipo, nosso almoço atrasou, não deu porque a gente tá com as crianças pra fazer uma trilha. A gente voltou pro almoço, era umas 3 horas da tarde, 3h30 da tarde. E o pessoal lá de Bombinhas, eles não gostavam muito de quem viesse de fora trabalhar. E beleza. E a gente foi almoçar. E daí eles falaram, tá lá embaixo, né, tem lugar pra comer, tá a panela lá, a comida. Fizeram, tipo assim, uma espécie de um risotão com frango e tudo mais, beleza, né. E eu falei, vamos almoçar, né. E aquilo me marcou muito, porque assim, a gente desceu pra almoçar, e quando eu abri a panela pra tirar a comida, tipo, normal, sei lá, mas o pessoal tinha comido e chupado o osso, e todo mundo jogou ali porque ele acabou ali, tipo, que almoçou, né, e jogaram os ossos ali, jogaram o guardanapo ali. Só que assim, aquilo me marcou por quê? Fazia 4 dias que eu tinha casado. Aí eu olhei assim pra ela, falei, meu Deus, me passou um filme tipo, cara, casei com uma menina 4 dias atrás, tirei da casa dos pais, agora eu vou dar realmente resto de comida pra ela comer. Cara, aquilo me marcou. E quando eu vi aquilo, tipo, ela meio que percebeu assim algo dela, falou, o que foi? Eu falei, não, deixa, vamos. Ela, não. Daí ela olhou, quando ela olhou, ela falou, eu já sei, eu vou arredar aqui com o pratinho, arreda os ossos do lado aqui e você pega lá por baixo. Aí na hora, assim, cara, aquilo, eu falei, cara, casei com a mulher certa. Porque, tipo assim, momento nenhum, assim, ela tinha uma vida boa, tipo, cara, ela pegou o prato dela, tipo, arredou os ossos do lado ali. Eu peguei a canequinha lá de baixo, lá o risoto lá e coloquei, daí eu falei, cara, tipo assim, é a pessoa que vai estar comigo, independente do... E assim, Deus foi maravilhoso, a gente conquistou, assim, coisas, muito trabalho. Minha esposa hoje, né, saiu cedo, nem vi ela hoje, tá em Santa Catarina, vou chegar em casa agora, vou ver ela. E assim, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, a gente trabalha muito. Então a gente vê isso daí, tipo, cara, é fantástico. Mas em algum momento, assim, Patrick, esse trabalho, essa correria, em nenhum momento afetou a relação de vocês? Nada. Sempre foi porque a gente gosta. Eu falo, quando você gosta, o trabalho para nós é prazeroso. A gente sente prazer no trabalho. Então, quando o trabalho não...
aquilo é gostoso. A gente fica estranho às vezes quando tem uns dias de folga, nossa, cadê a rotina, né? Correria, Então a gente gosta de conciliar o trabalho e a gente faz de forma muito leve. A gente sempre muito junto, tanto, né, que a clínica dela é basicamente dentro do complexo, porque a gente gosta o tempo todo. Às vezes ela me liga, finalizei um cliente, tá de boa aí? Vem! Vamos tomar um café. Complexo completo ali, com natação, estética e tudo mais. Isso. Ontem era 4 dela, vamos tomar um café lá em Contenda. Então a gente sempre gosta de estar juntinho. Então assim, pra nós é prazeroso, a gente tá sempre junto. Eu vou pra Contenda, às vezes no mercado comprar. Amor, como é que você está aí? Cara, vamos junto comigo? Então a gente é colado 100%, a gente gosta, é prazeroso pra nós. Isso assim é a parte da relação, né? Não cai na rotina, é um pelo outro, então isso é muito importante nos casais. Sim. E talvez é por isso que muitos casamentos acabam, né? Porque não tem esse companheirismo e essa parceria. Então é bem legal assim. Patrick, hoje a gente vai encerrar aí, tomamos seu tempo, né? Esse bate-papo. Prazer. Foi um prazer enorme escutar a sua história, mesmo. né? Desde a captação, a sua história em Contenda. O Edson Taborda falando aqui da esposa, ele falou até com mais empolgação, então a gente já vê que, né, o Patrick ali tô posturado, mas o Edson, né, não deixa de ser um menino ali que está feliz e realizado, né? Com certeza. Com as suas conquistas frente, né? e com vários sonhos. E se você tivesse que deixar aí uma mensagem para quem está começando ou para quem está pensando em desistir de repente, qual seria? Em virtude de todos esses projetos que foram arriscados, né? Foram arriscados, porque como ele já mencionou, pandemia, obra, investimento, depois de pronto teve as dificuldades ali de entrada de energia, né? E todo esse, então assim, qual seria a mensagem que você deixaria hoje para quem está começando ou para quem está pensando em desistir ou até para quem quer começar? Sim. Assim, diferentemente de que você acredita ou não, eu falo assim, né? Eu creio, né? Isso falando por mim. Eu creio que existe um Deus. Até porque se não existisse um Deus, nada na vida faria sentido. Eu acho que quando você coloca todos os teus planos, todos os teus sonhos nas mãos de Deus e faz a sua parte, não tem como você dar errado. Não tem como dar errado. Só acredita, tenha fé e faz a tua parte também. Não adianta também, tem esse sonho e não fazer a sua parte. Exato. Então assim, quando você, né, coloca ali, tem um pensamento bom para ajudar pessoas, para fomentar coisas boas, né? Eu falo, nossa vida nessa terra é um sopro. Exato. Aí você vai passar a vida nessa terra picuinha, brigando. Cara, você está perdendo a tua vida. Aproveite essa vida, desfruta ao máximo, né? Ame as pessoas que estão ao seu lado. Eu falo assim, a maior riqueza que Deus nos deu é o tempo, né? O tempo ele é igual para todo mundo. Diferente de qual lugar que você está no mundo, é o mesmo tempo, é 24 horas por dia, né? Sim. E o tempo é algo mais valioso que você tem, né? E eu posso provar isso. Você vai falar assim, você pode ter 100 milhões de reais na sua conta, mas em troca você vai morrer amanhã. O que você vai preferir? Você prefere ficar sem R$1, mas ter a vida. Então assim, eu falo, nós temos todos os dias a chance, né? Deus nos dá o tempo. Então assim, não desperdice seu tempo. Pense em coisas boas, né? Pense em ajudar pessoas, pense em prosperar, não passar ninguém para trás, fazer as coisas corretas, que não tem como dar errado. Né? Honestamente. E assim, eu falo sempre, na vida ninguém é obrigado a plantar, mas você vai colher o que vai plantar. Então se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Não é nada. Então nós estamos aqui para servir. Perfeito. E até esses dias, né, eu fui parado naquelas entrevistazinhas no aeroporto. Foi bem engraçado que ele falou, chegou assim do nada e tal. Ele falou pra mim, se você pudesse voltar lá atrás, o que você faria de diferente da vida? Eu falei pra ele, olha, sinceramente, faria tudo da mesma forma como eu fiz. Não daria nada. Falei, o que eu conquistei hoje, como eu estou, eu plantei lá atrás. Eu não estou arrependido de nada. Eu tenho, né, ainda o prazer de ter meus pais vivos, né, o privilégio. E assim, nunca dei, sempre tento tratar eles bem, nunca dei desgosto para eles, né, e tudo mais. Então, tenho esse orgulho de fazer ali as coisas, né, e eu falo assim, sempre tentei plantar coisas boas, então eu sei que estou colhendo. E se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisa boa. Se eu plantar coisa ruim, você é merecedor de colher sempre coisa você ruim. Tinha essa expectativa de que o Patrick seria essa pessoa hoje? Você sempre imaginou que você chegaria onde você chegou hoje? Ou para você só foi acontecendo e você viu o tamanho do seu nome? Que ele eu falo assim, eu creio que Deus me proporcionou, nem sou merecedor, porque
foram coisas que jamais imaginei. Eu vi assim, meu pai e minha mãe, totalmente, a gente vendia batata casa por casa aqui em Araucária. A gente saía, eu me lembro que o sábado era o dia mais feliz da minha vida, porque no sábado a gente comprava marmita, e a marmita vinha coisinha diferente. E na época a gente repartia uma marmita em 3, eu, meu pai e minha mãe. E daí no sábado eu amava vir vender batata em Araucária, ali, Manuel Ribas, todos os lugares, São Sebastião, vender batata, porque daí a gente ia repartir uma marmita. Hoje eu falo assim, eu nunca esqueço um dia eu falei pra minha mãe, um dia eu quero ser tão rico, que eu quero comprar todo dia uma marmita. E hoje Deus me deu um restaurante. Então assim, eu sonhei com uma coisa, Deus me deu muito mais. Então assim, eu falo, não sei o que Deus tem planejado para mim futuramente, mas se eu partisse dessa terra hoje mesmo, pode ter certeza, eu falasse, cara, o Patrick foi feliz, ele é um cara que viveu o que ele queria, aproveitou, então não me arrependo assim de nada da minha vida, do que eu fiz, assim, tenho orgulho né, das coisas que eu fiz, uma consciência muito limpa, né, do que eu também tentei plantar, né? Então muito tranquilo quanto a isso, então bem satisfeito. Isso é muito bacana, né? É muito bacana a gente trazer histórias como essa aí. E assim, ver que você não perdeu a essência, né, daquela pessoa que repartiu a marmita com os pais, né, da situação que você passou logo quando casou. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? É isso que eu vou ter para mim daqui para frente ou não? E assim, ver que você, apesar de tudo que você conquistou, com pessoas que você conheceu e conviveu, né, você não deixou de perder a essência. E hoje, né, é principalmente por essa questão que você fez parte da nossa abertura. Fico feliz. Chave de ouro aí do nosso podcast. Pessoal, com vocês aí, mais uma edição do The Coffee Cast. Hoje, o Patrick aqui esteve apresentando, juntamente com o Júnior. Agradecimento também ao pessoal aí da Império Tech, que organizou todos os equipamentos de filmagem para nós. Caio lá do marketing também. Então, Edson Taborda, foi um prazer ter você aqui. Patrick, esperamos, né, o Patrick do Esportes aqui mais vezes também. Com certeza. Então, seja sempre bem-vindo, você já é de casa. E obrigado pela entrevista aí hoje. Obrigado, Patrick, foi um prazer, né, escutar toda a sua história. Pessoal, sigam o Patrick, né, a gente vai deixar aqui embaixo aqui o Instagram dele. Se você gostou do nosso The Coffee Cast, é o começo de muitas histórias de empreendedores que a gente vai trazer aqui. Deixe seu feedback nos comentários, nos siga se inscreve no nosso canal e vem para os próximos capítulos que tem muitos empreendedores que vão participar com a gente. Com certeza. Então a gente vai trazer lá o Rafael Estival. Né? Isso aí, vou falar para ele. Vamos conversar com ele lá, o Estácio. Isso aí. Vou falar, pode chamar com ele. O convite para a esposa dele já, né? Com certeza. A gente quer tirar o tiateiro aqui e ser essa paz toda. Precisamos saber como que é o nome da sua esposa? Júlia Padilha. Você é a nossa próxima convidada, se você aceitar, tá aqui já seu lugarzinho. Vai tirar essa prova real aí. E também, pessoal, agradeço, né, quem acompanhou, obrigado pelo convite, ao Rodrigo, ao Cláudio, desejo muito sucesso ao projeto de vocês. Gratidão. E agradeço o pessoal e assim, espero que em alguma palavra, alguma coisa, né, você possa tirar algo proveitoso para sua vida. Se alguma coisa também não consiga, peço desculpas, né, mas a gente está sendo verdadeiro quem a gente é, contando a nossa origem, né, a nossa história. E espero do fundo do coração que alguma coisinha você possa aproveitar e utilizar em sua vida. Que Deus abençoe você também. E é isso aí, meu. Muito obrigado. É uma honra enorme participar do primeiro ali. Esse aí eu vou ter que marcar lá, hein? Entrar pra história. Primeiro, toda vez que eu estiver bem, eu vou falar, eu que fui o primeiro lá.